Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta quinta-feira. Veja os destaques dessa edição. Obras no Trevo Carimã por causa da Perimetral Leste. Com a pandemia, as igrejas estão numa rotina um pouco diferenciada. E conheça um pouco mais dos cursos de pós-graduação da UDC. O DC Notícias Web desta quinta-feira, 1º de abril, já está no ar. Olá, começamos a edição de hoje mais uma vez para falar em desenvolvimento. O Trevo do Carimã está passando por alterações durante as obras da nova Perimetral Leste. O trânsito de veículos da pista central está sendo desviado para as alças do próprio trevo para dar início às obras de implantação de um novo viaduto. O trânsito de veículos da pista central está sendo desviado para as alças do trevo para dar início à implantação de um novo viaduto ali no local. Os motoristas devem ter muito cuidado e observar as novas sinalizações que já estão no local. O viaduto faz parte da construção de uma nova estrada em Foz que liga a BR-277 à nova ponte da integração Brasil-Paraguai. O investimento previsto é de 104 milhões de reais, incluindo 15 quilômetros de uma nova rodovia e 6 cruzamentos que ligam a Avenida General Meira, Ponte Tancredo Neves, BR-469 a 2 alfândegas para atender às necessidades da fronteira com a Argentina e o Paraguai. A previsão é que esta obra esteja concluída no final de 2022. Uma nova realidade. As igrejas que sempre concentraram muitos fiéis estão buscando alguns critérios de funcionamento durante a pandemia. A pandemia do novo coronavírus afetou diversas áreas da sociedade e não foi diferente com as igrejas, que também foram pegas de surpresa. Bom, essa foi um momento bem difícil que a igreja passou. Primeiro porque ninguém estava preparado para isso, né? Então, no início nós erramos muito sem saber o que fazer, nós não tínhamos exatamente como organizar, especialmente porque o nosso espaço de culto, ele não foi pensado para distanciamento social, então isso foi inicialmente talvez a grande dificuldade que nós tivemos. À medida que a pandemia foi avançando, outras áreas de trabalhos da igreja também foram sendo afetadas. Depois, com a suspensão dos trabalhos, né, o ano passado, foi a segunda grande dificuldade que nós enfrentamos, porque nós não tínhamos também nenhum preparo para poder fazer com que a igreja pudesse cumprir o seu papel, tanto de evangelização, quanto de amparo, aconselhamento e socorro à distância. Então nós tivemos que aprender, tivemos que investir em mídias sociais, tivemos que aprender a lidar com a questão dos equipamentos que nós não tínhamos, né? Então, as grandes dificuldades que nós tivemos inicialmente talvez a maior dificuldade foi de não saber exatamente como lidar com aquela situação. Medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 foram tomadas e as programações foram adaptadas para serem feitas de forma remota. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi organizar o nosso espaço de culto, né? Aqui. Nós tentamos aumentar o espaço entre os bancos, tiramos alguns bancos para que pudéssemos aumentar o espaço entre os bancos. Depois nós marcamos os lugares, compramos material de higienização, suspendemos o uso dos sanitários, do bebedouro, aquilo que todo mundo tem que fazer, né? E a outra coisa que nós tivemos que fazer foi nos organizar para atender a igreja à distância, com lives, com transmissão dos nossos cultos. Antes a gente fazia isso, só o culto era transmitido ao vivo, agora nós transmitimos o culto tanto no Facebook quanto no YouTube e ele fica disponível lá para isso. E tivemos que capacitar os nossos professores para que eles também pudessem aprender a dar aula usando as plataformas de reunião que nós temos aí, tipo Zoom, Google Meet e outras plataformas. Neste ano, a comemoração da Páscoa será contida devido às condições que a pandemia proporcionou. Essa tem sido a nova realidade das igrejas, limitações de pessoas, distanciamento social. Agora, como em épocas importantes, os fiéis não podem estar reunidos juntos.
Então, esse é um momento bem triste que a igreja está vivendo, por isso também, né? O Natal e a Páscoa são as duas mais importantes comemorações que a igreja tem. E, infelizmente, nós não tivemos condições de comemorar nenhuma das duas o ano passado e agora estamos chegando já na Páscoa desse ano sem poder fazer isso. O ano passado nós ainda pudemos fazer um culto, né, com um número maior de pessoas naquele momento, mas esse ano nós sequer conseguimos planejar, porque até a semana passada nós não podíamos nem vir aqui para poder fazer o trabalho. Então, o que está planejado para a nossa comemoração da Páscoa é apenas o culto que vai acontecer nesse próximo domingo. Vamos poder receber até 30% do público que o nosso templo comporta e o restante é tudo online. A Secretaria de Obras em Foz está com trabalhos intensos com recapeamento na cidade. Nos últimos dias, a região central tem recebido a melhoria no asfalto. A pavimentação busca melhorar as estradas da cidade em paralelo com os trabalhos já feitos. Nos últimos anos, mais de 200 mil metros de vias foram contempladas com o serviço de pavimentação que há muito tempo eram esperados por moradores. Os serviços estão sendo feitos pela Usina Municipal de Asfalto e já contemplaram trechos das avenidas da República Argentina e demais vias. Nessas áreas, nos últimos meses, devido à pandemia, houveram atrasos nas entregas de materiais por conta das condições climáticas. Mas o cronograma de serviços também precisou ser reajustado. Tanto na área urbana como na área rural, os trabalhos foram retomados e estão acontecendo em ritmo acelerado. Estão começando novas turmas de pós-graduação na UDC nas mais diversas áreas. Sobre isso, conversamos com a coordenadora dos cursos na área de psicologia, professora doutora Mônica Mombelli. E no DC Notícias Web de hoje, nós conversamos com a professora doutora Mônica Mombelli, coordenadora do curso de Psicologia da UDC, que vai nos falar de pós-graduação, qualificação nessa área. Professora, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando do nosso ensino no Centro Universitário UDC. Professora, qualificação na área de psicologia, uma pós-graduação que oferece para esses profissionais oportunidades de se qualificar. Isso mesmo, nós estamos com a pós-graduação em avaliação psicológica e psicodiagnóstico. A avaliação psicológica é um procedimento, Andréia, que visa avaliar, através de instrumentos previamente validados, a determinada função, os diversos processos psicológicos que compõem o indivíduo, sendo, então, o psicólogo o único profissional habilitado por lei a exercer essa função. Então, esta pós-graduação, ela é restrita a profissionais da psicologia. O nosso objetivo, a partir do momento que estruturamos essa pós-graduação, é fazer com que esse profissional ele tenha uma visão crítica e uma formação fundamentada na ética e no conhecimento aprofundado, então, sobre técnicas, sobre os testes psicológicos e avaliações comportamentais. A nossa pós-graduação ela está dividida em módulos, onde o aluno primeiro ele se apropriará de questões teóricas, científicas e éticas, e depois do teste, dos testes psicológicos, então, e aí do processo de avaliação como um todo. Ele é um curso teórico prático, então nós temos no Centro Universitário UDC o Serviço Escola de Psicologia, onde os alunos estarão, então, desenvolvendo essa parte que seria a parte prática da nossa pós-graduação. Todos os nossos professores são professores com experiência na área de avaliação psicológica. Hoje nós temos algumas áreas que são compulsórias, ou seja, obrigatoriamente a avaliação psicológica ela acontece, a exemplo do trânsito, da psicologia do trânsito. Então, eu recomendo aos profissionais que têm interesse em atuar nessa área que nos procurem enquanto instituição ou até mesmo no site da UDC, para que eu possa estar dando mais esclarecimentos sobre esse curso. Professora, essa pós-graduação, como a senhora mesma falou aqui, ela traz bastante praticidade para esses profissionais? Isso, nós estruturamos o curso de forma que a gente possa estabelecer essa interface da teoria com a prática. Então, como ela está dividida em módulos e por campos de atuação da avaliação psicológica,
essa interface será possível a partir do momento que, a priori, ele terá todo o respaldo técnico, teórico e metodológico, e depois a possibilidade, então, da aplicação dessas ferramentas que são de uso exclusivo do profissional da psicologia. Para esses profissionais que escolhem essa pós-graduação, professora, quais são os dias de aula, quais são os períodos que ele deve se preparar? As nossas aulas serão aos sábados, nós iniciaremos de modo híbrido, né? Então as aulas, elas são transmitidas de modo síncrono, não é? E o aluno tem essa opção de fazer a aula, então, ou de modo síncrono, ou também estar presencialmente na instituição conosco, ou especificamente com o professor que estará trabalhando com o módulo. Toda a estrutura deste curso foi elaborada mediante todas as diretrizes, não apenas do Ministério da Educação, mas também do Conselho Federal de Psicologia, e todas as diretrizes que orientam como deve ocorrer, então, né, um curso que contemple aí avaliação psicológica. Inclusive, desde 2009, essa é uma especialidade reconhecida na nossa profissão, né, que é a especialidade em avaliação psicológica. Toda a fundamentação de direcionamento teórico e prático, ao lado de todas as discussões feitas, existe um compromisso muito grande com a ética, né, e com a técnica em relação ao serviço prestado. Então, logicamente, o profissional da psicologia que tem a oportunidade de cursar essa pós-graduação, ele vai conseguir construir e ofertar um serviço de qualidade, então, aos seus clientes. Para quem se interessar, pode entrar no site da UDC, pode entrar em contato com os professores para conhecer um pouquinho mais sobre os módulos, sobre a operacionalidade dessa pós-graduação, professora? Com certeza, tem as informações no site, nós temos outros cursos também, não é? Temos na área da psicologia, a psicologia das organizações e do trabalho, que também é algo bem premente ao momento, tendo em vista todas as mudanças que as organizações têm passado diante do cenário que estamos vivenciando de pandemia. Então, constam no site os cursos que nós estamos oferecendo. Tem também o meu e-mail, pode mandar um e-mail que eu estarei à disposição. E sempre é um prazer receber, não é, profissionais da psicologia, egressos ou demais colegas da profissão que estejam interessados, então, nos cursos que a nossa instituição de ensino oferece. Os nossos professores também são professores qualificados, além da experiência, são mestres, doutores, então podem estar seguros, né, em relação a essa qualidade, em relação à competência técnica também. Temos a biblioteca, né, com um acervo muito grande de livros na área, e o próprio acervo, né, de testes psicológicos também que está à disposição desses profissionais que estarão cursando a nossa pós-graduação, especificamente avaliação psicológica. Uma estrutura de excelência esperando esses profissionais. Com certeza, né, para oferecer uma formação ética, né, e que possa ser oferecido um trabalho de responsabilidade. Professora, doutora Mônica Mombelli, mais uma vez nós gostaríamos de agradecer a sua participação conosco, as suas informações para quem desejar cursar essa pós-graduação e tantas outras oferecidas pelo Centro Universitário UDC. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela oportunidade. O UDC Notícias Web desta quinta-feira fica por aqui. Continue compartilhando, acompanhando as nossas publicações nas nossas redes sociais oficiais. Obrigada pela sua companhia. Até lá! Até lá!